Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar iniciando com vocês mais uma disciplina chamada Educação e Ludicidade, Ludicidade e Educação, né? A dissociação entre o lúdico e a educação é ponto fundamental da nossa compreensão, então, nessa disciplina que se desenvolve em 3 aulas, né? Na aula de hoje, nós vamos estar discutindo um pouco sobre a construção histórica do jogo, o que dizem os teóricos ao longo da história da humanidade sobre a ludicidade. Na aula que vem, nós vamos estar discutindo o que Piaget, né, um dos grandes pensadores do século XX, trouxeram de contribuições para o entendimento de nós, enquanto professores, do grande papel do lúdico, né, do jogo no desenvolvimento da criança na primeira infância. E na última aula nós vamos estar fechando com as contribuições, então, de Vygotsky, né? Falando também sobre a importância de jogos de papéis, essa fase de desenvolvimento em que a criança passa a maior parte do tempo dentro de um centro de educação infantil. E a importância de nós, enquanto professores, conhecermos, então, o desenvolvimento da criança, a presença da ludicidade e o papel do professor nesse processo indissociável entre o jogo, a brincadeira e a educação para o desenvolvimento da criança. Quero convidar vocês nessas 3 aulas a pararem, ouvirem e pensarem. Nós vamos desconstruir muitos conhecimentos sobre a ludicidade construídos no senso comum. A ludicidade é importante para o desenvolvimento da criança? Claro que é, isso todo mundo já sabe. A ludicidade, ou o jogo e a brincadeira, fazem parte do maior tempo vivido pela criança? Sim, fazem parte do maior tempo vivido na infância. Como o trabalho percorre a maior parte do tempo da vida adulta. Mas o que é importante nós sabermos que tanto para o adulto como para a criança, saber exatamente a linha divisória entre o que é real, o que é fantasia, né? O que é trabalho e o que é o divertimento é fundamental, tanto para o adulto como para a criança. Nenhuma criança brinca 24 horas por dia. Né? A criança utiliza-se sim da brincadeira do jogo para compreender o mundo à sua volta e também para externalizar para o adulto qual é a sua compreensão então deste mundo. Preparados? Então vamos dar início à nossa primeira aula falando sobre as concepções de lúdico. Eu sou a professora Marlisete, sou pedagoga, trabalho então com ensino superior, mas trago para vocês contribuições também da minha experiência dentro da educação infantil, trabalhando com as crianças de 0 a 5 anos. Ok, pessoal? Para a gente poder começar então a nossa discussão, na tela nós podemos ver que hoje nós vamos discutir, né? Revisitando a história e o surgimento do jogo. Por que revisitar? Por que revisitar? Nós vamos pensar, vamos desconstruir e construir ao mesmo tempo em que momento da história da humanidade o jogo surge. Será que ele surge realmente só com a história da humanidade? Ou ele vem desde a nossa característica enquanto animais, né? Mamíferos. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal? Olha lá. Converse com seus colegas e responda as seguintes perguntas. Prestem bem atenção. A criança já nasce sabendo brincar? Então, é uma competência, né, já intrínseca na criança a brincadeira? A criança aprende a brincar da mesma forma que ela aprende a andar? É uma característica própria do desenvolvimento dela, que ninguém precisa ensinar a criança a brincar, que ela vai brincar sozinha. Ou a criança aprende a brincar brincando com outras pessoas. Então, a brincadeira, será que é uma aprendizagem social e cultural? O que vocês acreditam? A brincadeira já é intrínseca, já nasce com a criança, a brincadeira ela faz parte do desenvolvimento da criança, ou a brincadeira também é uma competência adquirida nas relações com o outro,
para o desenvolvimento do ser humano? Discutam e a gente já volta para conversar. E aí, pessoal, qual é a conclusão que vocês chegaram? Nos próximos slides, nós vamos ver, então, que uma das competências nossas é de sermos, então, também mamíferos. E essa relação da aprendizagem lúdica também está dentro de algumas necessidades que não é pertinente só ao ser humano, né? E a gente já vai ver daqui a pouco. Mas nós podemos caminhar também para a questão do porquê o brincar, que realmente ele é o quê? Uma competência cultural e social. E a gente vai poder ver isso nas nossas 3 aulas que discutem sobre a ludicidade. Vamos na tela, então, compreender um pouquinho mais por que ela é uma característica não só do ser humano. Olha lá, brincadeira entre os animais, né? Então, animais vertebrados, animais mamíferos, vamos ver. Por que as brincadeiras infantis ocorrem somente entre o quê? Os mamíferos. Porque os mamíferos têm 3 características que impulsionam, que favorecem e que determinam, então, a ação lúdica. Porque entre os grupos de animais, somente os mamíferos apresentam infância. Tá? Se a ludicidade é uma característica muito presente na fase do desenvolvimento dos mamíferos, ela está presente aonde? Na infância. Nós não falamos no início da aula que a brincadeira ela está presente muito mais no tempo da criança do que no adulto. Propriamente dito. Então, as aves, os répteis e os invertebrados, e outros que não dependem do indivíduo adulto. Por quê? Porque os outros animais que não são os mamíferos, eles já nascem independentes, já nascem adultos. Quando dependem, né, dos seus pais, vamos colocar assim, é um período muito curto. Isso, então, dentro da história do desenvolvimento dos mamíferos, denota que eles já nascem na vida adulta, diferente dos mamíferos que ainda possuem período de infância. Quando eu penso na infância, eu vejo que a segunda característica, porque os mamíferos não nascem com o sistema sensório-motor plenamente desenvolvido, né? Mas o que isso tem a ver, professora? Tem a ver uma coisa muito séria. Vocês sabem que a educação infantil, ela era totalmente assistencialista, cuidado. Por quê? Que cuidava-se da criança, dava comida, banho, colocava a dormir, cuidava para não se machucar. Agora, a partir de 1996, a educação infantil faz o quê? Deixa de cuidar, agrega cuidar e educar. Por quê? Por uma simples questão. Se eu colocar um bebê no berçário e deixar o dia inteiro, ele vai comer sozinho, ele vai tomar banho sozinho, ele vai trocar de fralda sozinho, ele vai se autocuidar? Não. Ele é totalmente dependente do adulto por 2 motivos. Pela falta de experiência do mundo externo, que ele não tem ainda, e pela falta do domínio motor. O bebê, quando nasce, ele não segura nem a cabeça, depois ele fica mais ou menos sentado, depois ele fica de joelho, depois ele engatinha, depois ele fica de pé, depois ele dá os primeiros passinhos, depois ele anda. Tudo isso é um tempo de 1 ano e meio. Então, veja, da mesma forma,
toda essa ação motora dele involuntária, ela é lúdica. Vamos lá na tela voltar então. Olha, eu disse tudo isso para poder explicar que os mamíferos, como nós também seres humanos, não nascemos com o sensório motor plenamente desenvolvido. Portanto, nós somos dependentes de um outro adulto. Nessa dependência, nós criamos o quê? Uma relação, uma interdependência do adulto, diferente dos outros animais que já nascem adulto, eles não dependem de ninguém. E o terceiro momento, por quê? Os mamíferos são extremamente sociais, claro, né? Isso daí foi um golpe da natureza. Ai de nós se fôssemos individualistas, morreríamos sem ninguém para cuidar de nós. Então, essas três características juntas podem explicar a razão da existência da brincadeira entre os mamíferos, portanto, entre o ser humano também. Primeiro, né, porque nós temos infância, não nascemos adultos. Segundo, porque não temos um controle motor já construído ao nascer. E terceiro, porque somos realmente seres sociais que nos relacionamos entre outros. Então, as brincadeiras, para concluir, as brincadeiras entre os animais mamíferos levam a seguinte discussão. No mundo animal, não ocorre somente a brincadeira, não ocorre somente com objetos ou insetos. Acontece também entre os animais. Então, veja, os animais eles brincam entre eles, mais jovens e entre estes e os outros membros do grupo. Então, veja, a relação da brincadeira. Quem nunca viu gato, uma ninhada de gato brincando, né, vários casos, os próprios leões, né, que chamam a atenção de muitas pessoas que vão ao zoológico, então eles também brincam entre eles. Esse tipo de brincadeira, além de, obviamente, exercitar, né, o movimento para o amadurecimento motor, também é uma forma do jovem, da criança, compreender o quê? O seu lugar, o seu papel no grupo. Não parece uma grande besteira tudo isso que eu estou falando, mas não é. Vamos pensar um pouquinho do que a criança brinca. Ela mais gosta de brincar entre os 3 a 6 anos. O que a menina brinca? De mamãe, de professora, de médica, de dentista. O menino de motorista, professor, médico, dentista, padeiro. O que ele está fazendo? Ele está entendendo, né, o seu papel no mundo enquanto adulto. Brincando com outros indivíduos, o jovem animal é capaz de conhecer a sua força e compará-la com a de seus semelhantes. Aqui, lógico, no mundo animal, né, eles já vão conseguindo compreender quem é o líder, né, do espaço onde eles estão e a quem eles devem obedecer. No mundo adulto, claro, a criança já vai compreendendo qual é a função social do pai, qual é a função social da mãe, qual é a função social do filho, qual é a função social do professor, do motorista, do médico, do dentista. Então, ele vai, a partir da imitação e da representação das experiências vividas dele com o adulto, a compreender qual é o papel de cada indivíduo nesse mundo social e cultural. Por que a gente fala que na brincadeira a criança vai compreender o papel social e cultural? É muito simples. Um arco e flecha, né, para a criança branca, que é a não indígena, ela tem uma conotação do quê? De pura brincadeira. Vou pegar o arco e a flecha e vou brincar de acertar, então, um determinado lugar, né? Vou brincar de guerra. E para o indígena, para a criança indígena, arco e flecha pode representar essas questões? Pode, mas vai representar uma característica que não é da criança branca. O arco e flecha é uma forma de trabalho, de sobrevivência do pai indígena para a sua tribo. É onde ele vai fazer o quê? Ele pode caçar, ele pode pescar. Isso não é uma relação social e cultural
para a criança branca que não vê, na maioria das vezes, o seu pai usando um arco e flecha para caçar ou para pescar e trazer a comida, então a subsistência para casa. Veja por que a brincadeira, então, ela tem uma característica social e cultural, porque é na experiência com o adulto, nas vivências do cotidiano, que a criança vai entendendo quais são as relações ou compreendendo como é constituídas as relações entre as pessoas no mundo em que ela habita. Tudo bem? Na tela, então, para a gente poder compreender mais um pouco, né? Então, vem algumas contribuições. Brincar na infância é fundamental para que o mamífero tenha êxito na vida adulta, né? Primeiro, claro, que ao brincar, que é uma atividade de ação, nenhuma criança brinca imaginando, né? Ela não fecha o olho e fica brincando. Ela imagina e age a partir da sua fantasia. Então, ela vai desenvolver o seu sistema motor. Ela vai aprender a se relacionar com os outros quando ela entende o papel de cada uma na relação da vida. E ela é totalmente, vai aprender as regras sociais. De acordo com Vygotsky e Luria, então, esses animais vertebrados superiores são os primeiros em que se encontra a plasticidade, e aí a gente vai falar qual é a diferença nossa, então, inatas, né? Surge a infância no sentido próprio da palavra e ligada a ela, o brinquedo infantil. Então, veja, que através, tudo isso é possível, né? E acontece, a gente fala, puxa, a criança brinca de faz de conta e aprende as regras sociais de adulto. A criança brinca de futebol e desenvolve as questões motoras. A criança brinca jogando bola com a outra criança e aprende a ser social. Por quê? Por exatamente isso, né? A criança tem o desenvolvimento intelectual. O ser humano tem a condição do pensamento e transformação das suas capacidades nas necessidades próprias. Eu já vou explicar isso. Sendo ele próprio um tipo de atividade instintiva. O brinquedo é também um exercício para outros instintos. A escola natural para o animal jovem, sua autoinstrução e autotreinamento. Então, veja, se o animal que não tem plasticidade, não tem pensamento, não tem psique, não tem o desenvolvimento psíquico, não faz análise, síntese, reflexão, generalização, agrupamento, sequenciação, o animal, por mais mamífero que ele seja, ele não tem essa competência intelectual superior. O indivíduo tem, o ser humano, por mais que ele tenha toda uma relação motora com o brincar, como o animal tem, nós vamos além. Nós conseguimos compreender as relações por trás da ação que está na brincadeira. Vamos ver o que é plasticidade? Aí vocês vão entender, eu vou dar um exemplo. Vamos lá. A plasticidade que se refere aos autores estabelece a base para que possa surgir formas culturais, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Duas crianças brincando com arco e flecha. Por que que para uma tem um significado e para outra tem outra? Porque é na brincadeira, nas relações, que a criança vai entender o quê? Os comportamentos sociais e culturais, uma vez que pode alterar o meio em que vive a partir da sua plasticidade. Inaugura uma nova forma de evolução qualitativamente distinta, da qual é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. Bom, falando tudo isso, o que quer dizer tudo isso, professora? É muito simples, é muito simples. A minha infância foi muito diferente da infância dos meus pais, né? Minha mãe conta, minha mãe viveu sempre no sítio, que os brinquedos que ela tinha era o quê? Ela pegava lá, né, um sabugo de milho, penteava os cabelos do sabugo de milho e virava uma boneca. Pegava um chuchu, colocava, né, os pauzinhos e virava uma vaquinha. Veja, olha a relação da imaginação com o contexto social, com o brinquedo e com a relação que a criança tinha, que foi bem diferente da minha. Eu já tive, né, bonecas
de plástico, que não falavam, não andavam de bicicleta, né? Simplesmente era boneca. Se minha mãe usava, né, como brinquedo, a minha avó fazia boneca de pano, né? Não tinha boneca industrializada, ou fazia os bonecos com o próprio recurso né, o milho, ou mesmo o caroço de manga. Também virava Papai Noel, virava boneca. Na minha relação com o brinquedo, já era uma outra construção. E hoje? Como que a criança brinca hoje, né? Ela brinca com o quê? Com jogos virtuais. Então veja a transformação e a adaptação que o indivíduo tem àquilo que é posto para ele. A criança deixou de brincar? Não. A criança não deixou de brincar. Minha avó brincava, eu brincava e hoje as crianças brincam também. Com jogos virtuais, elas continuam brincando e continuam adquirindo conhecimentos que outras formas de ludicidades que foram utilizadas não deixaram, então, de cumprir com o seu papel. Veja, a plasticidade e a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar às necessidades e às relações que estão postas para ele no seu cotidiano. Tudo bem? Gente, até aqui complexo? Bastante, né? O que tem a ver, então, o desenvolvimento do mamífero com o desenvolvimento das condições lúdicas? Tem tudo a ver. Quando a gente vai para a teoria de Vygotsky e compreende que todos nós somos seres naturais, nos tornamos seres humanos quando, por meio da relação com o outro, compreendemos a cultura e as relações sociais que acontecem. E isso vai fazendo com que nós possamos, com a nossa plasticidade cognitiva, analisar, generalizar, compreender, modificar. Isso faz com que nós deixamos de ser seres naturais e nos transformamos em seres humanos. Os mamíferos continuam sendo seres naturais. Os homens passam da condição de seres naturais para seres, então, humanos que pensam, que constroem, que transformam a natureza, tanto para o bem ou a destroem, como a gente tem visto hoje, né, em dia. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima atividade? Vejam, converse novamente com seus colegas e respondam. Por que conversem? O próprio Vygotsky diz que nós aprendemos com os nossos pares, né? Com as problematizações, com as tensões, né? Com as convergências e divergências. Ok. As crianças sempre brincaram? Quer dizer, desde da história do mundo, as crianças sempre brincaram ou aprenderam a brincar agora com jogos virtuais. Antes, elas só simplesmente se movimentavam e a brincadeira mesmo é só com os jogos virtuais. Em que momento do desenvolvimento infantil as crianças começam a brincar? Se elas sempre brincaram, quando é que elas começam a brincar? Conversem e a gente já volta para discutir.
What's gonna happen? Something wonderful. Vamos lá, pessoal. E aí, então, as crianças sempre brincaram? Sempre brincaram, como nós vimos, né? Como mamíferos, brincamos pelas 3 características colocadas anteriormente. Porque temos infância, porque somos seres sociais e porque também não temos o nosso desenvolvimento motor já ao nascer amadurecido. Então, a ação, a manipulação, ela está sempre dentro da nossa competência humana. Mas a partir de que momento, então, a humanidade, o ser humano, começa a conceber a presença do jogo efetivamente nas relações? Vamos ver isso na nossa tela? Nesse momento, então, a gente começa a compreender como surgem as brincadeiras das crianças, ok? Vamos lá, revisitando então a história, nós temos Euconin. Em 1972, Euconin, né, é um dos estudiosos que partem da teoria de Vygotsky para poder entender então a presença do lúdico no desenvolvimento da criança. Ele diz que historicamente o faz de conta, né, o faz de conta, quem usa bastante o termo faz de conta para falar sobre o jogo simbólico, né, é Piaget. Vygotsky e Euconin usam faz de conta, mas também jogos de papéis sociais. Então, para Euconin, o faz de conta, os jogos de papel social, ele surge, né, num momento social específico. Então, por isso que ele fala que a representação do mundo externo pela criança, ou o mundo que ela vive, aparece num momento muito especial, muito específico, quando muda a posição da criança na sociedade. Nós sabemos que antes de 1913, né, a criança não era reconhecida como criança. A partir dos 4, 5 anos, a criança já era, ela já adentrava o mundo do adulto. Não, a humanidade não tinha concepção de criança. Tanto que vocês já ouviram dizer, principalmente quando estudaram os fundamentos da educação infantil, que a criança, durante muitos anos na humanidade, ela foi considerada o quê? Um adulto em miniatura. Quando a gente volta a fazer análise dos quadros do século XVI, do século XV, do século XIV, como que a gente vê as crianças junto com as famílias? Os menininhos vestidos de homenzinhos, não era sempre de terninho, e as meninas vestidas com as roupas iguaizinhas da mãe. Então, eles eram o quê? Adulto em miniatura. E esse adulto em miniatura havia uma concepção não só de roupa, mas de ação também. A criança aos 7 anos, ela já começava a participar efetivamente da vida do adulto. Vamos ver na tela, então, como isso acontecia? Então, o elo entre a criança e a sociedade era direto e imediato. Desde os anos mais remotos, as crianças viviam uma vida em comum com os adultos. Então, o elo anteriormente direto passou a ser mediado pela educação e as normas de criação. Então, veja, quando surge, aqui já nos fala exatamente quando surge a brincadeira. Surge a brincadeira quando a humanidade entende que existe fases no desenvolvimento do ser humano, que é a infância, né? A infância e a vida adulta. Quando a criança começa a ser mediada pela educação e pelas normas de criação, a humanidade começa a entender que aquele ser pequenininho não é só pequeno no sentido de tamanho, mas ele ainda é pequeno nas experiências sociais e que ele precisa aprender muitos outros comportamentos da sua fase para realmente se tornar um adulto. Então, o conjunto de relações caracterizadora da criança na sociedade foi, assim, obscurecido e dissimulado pelo sistema de relações criança e família.
e dentro desta pelas relações criança, indivíduo e adulto. Então, durante muitos anos, né, a criança na sociedade foi obscurecida a sua presença, porque na sua própria família ela não tinha uma participação efetiva e quando ela tinha uma vida muito mais do comportamento do adulto. Muito bem, continuando. A Rie apresenta-nos uma série de evidências históricas a respeito dessa mudança no status da infância na sociedade. Então, a Rie fala, olha, na sociedade medieval, né, não existia o sentimento de infância. Ele vem, o Arrier, então, vem pontuar mais claramente o que o Conin trouxe para a gente. Então, não havia o sentimento de infância. Sentimento esse definido como consciência da particularidade infantil. Então, a criança nascia, até os 4 anos ela ficava sob o cuidado das amas, né, das amas de leite, das mulheres que cuidavam as crianças. Quando ela podia caminhar, alimentar e falar, ela adentrava o mundo do adulto, né? Particularidades que distinguem essencialmente a criança do adulto mesmo jovem. Então, a Rie fala que na sociedade medieval a humanidade não reconhecia as particularidades da criança, né? Eles acreditavam que a criança de 4, 5 anos, que não sabia se comportar num sarau, numa apresentação de teatro, numa festa, é porque ele não tinha, né, não era educado. Olha lá, a consciência coletiva acerca da infância desencadeia-se com a emergência de 2 sentimentos em relação à criança, tá? Então, começa a haver uma confusão de sentimentos na sociedade medieval, onde havia uma paparicação ou um desprazer em relação. Então, ou a criança era extremamente paparicada, ou ela era totalmente desprezada, que surgiu no final do século XVI e XVII, de suas contradições que se passaram a entender como não mais desejáveis que a criança se misturasse com os adultos, especialmente na mesa. Porque, olha lá, né? Ou achava que a criança era mal educada, ou achava-se que ela fazia gracinha. Sem dúvida, porque essa mistura permitia que fossem mimadas, né, e se tornassem mal educadas. Então, veja, a sociedade não compreendia que a não condição dela se comportar como um adulto à mesa, né, não era uma condição dela não compreendia que era uma condição por não compreensão mesmo, porque não fazia parte ainda do desenvolvimento dela. Então, tinham as controvérsias. E aí a criança começou a questão dela não mais pertencer àquele momento, então, de refeição junto com a família. Ainda vamos na tela. Pelo fato de não haver a separação entre a criança e o adulto, pois a criança participava ativamente junto com os adultos, olha lá, não só ela participava das refeições, mas ela ia nas brigas de galo, né, que era uma atividade muito presente nessa época, ela ia em representação dramáticas, em peças de teatro, né, frequentavam tavernas e bordéis, quando a gente fala, então, da pedofilia, quando a gente fala da questão do abuso sexual de criança, isso é histórico, né? E aí a gente fala hoje em dia, nossa, será que a gente está retrocedendo na história da humanidade? Apostavam e jogavam dinheiro. Há registro deste costume de apostar até 1830 em escolas públicas e inglesas. Então, veja, as crianças participavam de todas essas situações voltadas ao mundo do adulto, sem muitas vezes entender, né, gente, o que estava acontecendo lá e com elas mesmas. Então, os adultos, por sua vez, também realizavam com seus pares ou com as crianças brincadeiras
que hoje vemos como puramente infantis. Olha só, uma coisa importante para vocês entenderem. Se no momento, por isso que a gente fala aqui, a infância e os jogos e as brincadeiras, elas tomam a sua especificidade, elas sempre existiram desde que o homem é homem. Mas a humanidade começa a perceber que há uma especificidade, né, que tem coisas de adulto, coisas de criança. E que essas coisas de adulto e coisas de criança é a infância e a idade adulta, é a brincadeira e é o trabalho. Que era uma mistura total, que a criança ia em bordel, a criança participava de briga de galo, a criança ia em dramatizações, a criança ouvia piadas, a criança ouvia de tudo que não devia. Em contrapartida, o adulto também fazia tudo que era de criança. Vamos lá ver na tela? Isso é na nossa concepção de hoje. Olha lá. O adulto brincava com a criança de esconde-esconde, de cabra cega, de berlinda, entre inúmeras outras brincadeiras. Veja. Para, então, a sociedade medieval, essas brincadeiras tanto eram de adultos como de criança, como ir ao bordel também era um comportamento como adulto e de criança. Isso tudo acontecia porque a sociedade não compreendia a especificidade da criança e do adulto. Com a história, né, nós vamos ver que tudo isso se modifica. E aí vem a nossa próxima atividade. Qual o brinquedo que vocês mais gostavam? Porque ele era tão importante. Aí a gente começa a ver que, né, a partir de 1800, a partir do século XVIII, né, a humanidade começa a conceber então a infância e junto com ela o que é de adulto e o que é de criança. E o que mais criança faz? É brincar. E o que mais adulto faz? É trabalhar. Então, está posta a especificidade da infância e do adulto e começa a surgir, então, né, os primeiros brinquedos das crianças. Vamos lá? Conversem, discutem e mandam as suas respostas. I've got no time to cry. Então, pessoal, a partir do momento que a humanidade reconhece a fase do adulto e da infância, e reconhece então a brincadeira como de criança e o trabalho do adulto, surgem os brinquedos. Na tela nós vamos ver então em quais são os momentos da história da humanidade que esses brinquedos vão surgindo, né? Então a gente vê aqui uma miniatura de carruagem, né? Lógico, para nós seria um carro. Aqui nós vemos o peão, né? Ele é histórico. Aqui o bibioquê, né, feito de madeira, muito bacana. E aí, o brinquedo do século XXI, droga, acabou a pilha, como vou brincar? O meu carrinho é autossustentável, né? Então hoje a gente vê já
né? Nem sempre a tecnologia está a nosso favor, mas sim a nossa plasticidade. Isso aqui é um grande exemplo de plasticidade, né? Será que eu só brinco com pilha, né? Com o que eu posso fazer quando a pilha acabar? Como que eu posso adaptar a minha necessidade ao objeto e continuar brincando? Então, veja, né? Hoje a gente não pode estar à mercê simplesmente da tecnologia, mas assim do nosso conhecimento e da nossa aprendizagem. Então, o surgimento dos brinquedos construídos como representação em miniatura dos objetos e pessoas da vida cotidiana. Então, quando eles surgem o quê? Fazendo uma caracterização, uma caricatura dos objetos do adulto. E hoje em dia é diferente? Não, ainda a gente tem bonecas, ainda a gente tem panelinha, a gente tem fogão, a gente tem micro-ondas, tablet, né, no Dia das Crianças. Quem teve a oportunidade de ir a uma loja de brinquedo para comprar um brinquedo, viu as novidades, né? Quanta coisa em miniatura, né, dos objetos do adulto tem numa loja de brinquedo. Então, ainda hoje, os brinquedos, né, eles são, sim, miniatura dos objetos da vida cotidiana, né? Então, eles eram destinados aos adultos quanto às crianças, a origem do que chamamos de bibelô. Então, as primeiras miniaturas, né, da imagem do ser humano ou a boneca eram chamados bibelô, que hoje, olha que interessante, hoje as crianças não brincam com bibelô, porque principalmente porque eles são de louça, né? E quebra, e estraga. Hoje as crianças brincam com... E se a gente for pensar, para a criança de hoje, ele não tem muita graça, porque ele não é informatizado, né? Ele não se movimenta, mas a gente não pode deixar de considerar que ele é riquíssimo em levar a criança a utilizar a sua imaginação e criatividade. Então, hoje usamos como elemento de decoração em nossas casas. Então, um dos primeiros brinquedos a surgirem na história da humanidade foi o bibelô, né? Que atualmente, próximo slide, ele é utilizado para decorar, né? Então, o bibelô antigo era um brinquedo destinado ao mesmo corpo social. Então, tanto era para o adulto como para a criança. Na atualidade, decompomos em crianças e adultos. Então, eles eram tanto para a criança como o adulto. Para os adultos, eles utilizavam para... Ah lá, aqui já vem, olha lá. No século XVI, as bonecas, né, serviam as mulheres elegantes como manequim de moda. Então, veja, olha, as modistas, né, faziam as miniaturas dos vestidos que iam vender para a nobreza e colocavam, então, em exposição nas bonecas. Uma curiosidade interessante para destaque a respeito da boneca é que nos anos de 1600, tanto meninos como meninas brincavam com ela. Então, é uma boneca de madeira. E aí a gente fala hoje, assim, nossa, mas hoje nem tanto, né, gente? Hoje a gente já sabe que não é uma camiseta cor-de-rosa, não é brincar com uma boneca ou chutar uma bola que vai definir a sexualidade de uma pessoa. Mas isso foi fortemente construído até o século XX, né, como coisas de menino, coisas de menina, e que não podia, de forma nenhuma, menino brincar com boneca. E aí a gente fala, boneca, mas e boneco? História da humanidade está pronto. Quem não brincou com o Ken, né? O Falcon, agora tem um monte de Ben 10 nas prateleiras. Quantos bonecos nós temos para os meninos brincarem? E por que hoje é mais comum nós vermos meninos brincando de boneca? Porque eles estão mais afeminados? Não, né, pessoal? Porque hoje, se nós formos olhar ao nosso entorno, os pais, eles estão muito mais, eles assumem mais, hoje em dia, as funções de mãe em relação aos seus filhos, enquanto meu avô, meu pai nunca deu banho, mamadeira, trocou fralda, meu avô muito menos. Mas o meu esposo, sim, né? Já os pais de hoje em dia, eles dão banho, eles dão uma madeira para as crianças, ele empurra o filho no carrinho, ele leva na escola, ele dá comida, ele faz tarefa. Então, hoje, o menino
está vivendo com um pai que também cuida de criança. Então, hoje o menino brinca também com o boneco ou com a boneca da mesma forma que ele representa o que é feito com ele, tudo bem? Continuando na tela, nós podemos ver que a interpretação histórica que revelam que por volta de 1600, as brincadeiras antigas pertenciam apenas à primeira infância, né? Então, brincar de bibelô, de cobra cega, de pegar um pedaço de madeira e falar que era um cavalo, isso era só para criança de 0 a 3 anos. Depois dos 3 a 4 anos, ela se atenuava e desaparecia. A partir dessa idade, a criança jogava os mesmos jogos. Lembra que eu falei para vocês? A partir dos 3, 4 anos, elas já comiam na mesa, elas já participavam de briga de galo, elas iam em orgias, elas iam para os bordéis, participavam das mesmas brincadeiras dos adultos, quer entre crianças, quer misturada aos adultos, né? Por quê? Porque a infância, as brincadeiras mais simples eram denominadas para as crianças até 3 anos, 3 ou 4 anos, né? A partir dessa idade, a criança já era considerada um adulto em miniatura. No próximo slide, para concluir então do que foi exposto até aqui, é importante destacar que contemporaneamente, o que nos aparece como uma atividade tipicamente infantil, realizada entre criança ou individualmente por uma criança, no passado, então veja, né, o que hoje, contemporaneamente, é coisa de criança, fantasia, brincar de Superman, brincar de pé na lata, de bola queimada, foi uma atividade coletiva, tanto do adulto como a criança, desenvolvida por adultos e crianças que constituíam indistintivamente um único corpo social, né? Então, veja, a infância e a brincadeira só surge quando adulto e criança têm garantido as suas especificidades e necessidades. A especialização ou tipificação das brincadeiras como infantis é, na verdade, uma das manifestações concretas da emergência e evolução histórica do conceito de infância. Então, veja, aqui explica tudo o que a gente vem conversando até agora. Então, olha, quando eu tipifico, né? Falo, brincadeira é infantil porque é de criança, eu concretizo, né, que a história da humanidade começa a reconhecer que existe uma diferença importante entre adulto e criança. Então, para a gente poder fechar esse primeiro pensamento, quando surge o jogo, a brincadeira na história da humanidade? Bom, ela surge desde que o homem é homem, porque ele é mamífero, beleza? A necessidade do ser humano já está posta na sua condição de animal mamífero. Mas no contexto da história da humanidade, da relação do ser humano, ele é reconhecido quando a sociedade compreende que criança é uma fase de desenvolvimento, infância é uma fase de desenvolvimento do ser humano, que tem características peculiares, que tem interesses peculiares e tem ações peculiares que são diferentes do adulto. Bom, então existe agora, não é tudo junto e misturado, criança e adulto, mas tem a criança e o adulto. A brincadeira para a criança, o trabalho para o adulto. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo isso para a gente entender que a brincadeira, o jogo faz parte da vida do ser humano desde que o mundo é mundo e que a brincadeira, tudo isso também, mas ela foi reconhecida historicamente quando essa separação ficou clara para a humanidade. Na tela, vamos lá, pessoal? E aí nós vamos trazer agora, então, a construção conceitual do jogo. Muito bem. Se nós vimos, então,
que a partir de 1600, 1700, 1800, então, né, para ser mais precisamente, com a Revolução Industrial, e aí começa a humanidade a pesquisar, a compreender que todos os fenômenos do homem não é por dom e vontade de Deus só, que o homem não nasce já pronto e que o meio não influencia, mas sim que o homem, na relação com o outro, aprende o que aquele espaço em que ele vive tem construído como cultura e ele tem condição, a partir da sua plasticidade, que é o seu pensamento, de construir novas coisas, de transformar e assim ir desenvolvendo o seu pensamento e o mundo em que ele vive. Todos esses pesquisadores, a partir do momento que a história da humanidade reconhece a infância e a idade adulta, eles começam a pesquisar, então, sobre o jogo e a brincadeira, ok? Nós temos, então, que a história do jogo, né, na antiguidade, os jogos foram considerados hábitos superficiais e sem utilidade, e mal visto aos olhos daqueles comprometidos com coisas importantes, limitando-se a momentos de recreação ao relaxamento. Então, na antiguidade, o jogo era uma brincadeira de criança, principalmente os jogos que a gente acabou de ver, das crianças de 0 a 4 anos, então pega-pega, cobra-cega, e assim por diante, era algo sem importância nenhuma, né? Que era uma perda de tempo. Na Idade Média, esse jogo, então, também não aparece de forma positiva, sendo considerado algo não sério. Quando você não tem nada para fazer, você não vai perder o seu tempo, então você vai brincar, porque brincar é algo totalmente desnecessário. Então veja, se na antiguidade o jogo era coisa de criança, era coisa que não tinha tanta importância, na Idade Média ele era algo não sério. E aí, o que mais que a gente vê? Com o Renascimento, o jogo passa a ser visto como uma atividade indicada, o quê? Para ensinar conteúdos escolares. Então, a gente vê, já a partir, né, do século XVIII, XVII e início de XVIII, nós podemos ver que, com o surgimento da infância, o jogo vem como uma característica importante do processo infantil. Então, Comênios e Luke, no século XVII, reconhece que a criança desenvolveria sim, se tem objetivos para brincar, objetos. Então, a criança deveria sim ter objetos para brincar. Então, ele deveria ter objetos para brincar. Então, os brinquedos, eles favorecem a brincadeira, mas que esses deveriam ser poucos e o seu uso deveria ser controlado, pois também o consideravam inútil. Então, já concebendo a infância e a ludicidade pertinente para a infância, eles começam, então, Comênios e Luke, né, já começam a ver o lúdico, o jogo, a brincadeira, como uma atividade infantil. No entanto, ainda acreditavam que era algo, né, que perdia-se tempo. Rabelais e Montaigne destacam o caráter educativo do lúdico. Então, vocês podem ver que a ludicidade, historicamente, ela foi sendo construída como algo sem importância, algo só de criança, um passatempo, algo inútil, com uma característica a mais do que, se criança gosta, se criança faz, pode ser um caminho para ensinar. Isso é só do século XVII e ainda está muito presente nas nossas escolas de educação infantil. Tem aqueles professores que acham que a criança tem que só brincar, pega aquela caixa de brinquedo tudo estragado, joga no meio da sala e a criança fica 4 horas com aquele brinquedo sem função, sem objetivo, sem nada, né? E tem outros que já fazem o quê? Não deixa a criança brincar nunca sozinha. Todo jogo, toda brincadeira tem objetivo pedagógico, pedagogiza o jogo. Quer dizer, o extremismo do lúdico, da brincadeira do jogo,
ainda está presente no século XXI. E aí, pessoal, o jogo não serve para nada ou o jogo serve só para ensinar? A gente vai descobrir nessa disciplina para que serve o jogo. Continuando na tela, nós podemos ver, no entanto, nunca em toda a história o brinquedo esteve tão presente na vida das crianças como na modernidade, né? Então, a modernidade reconhece a presença da brincadeira e os benefícios que a brincadeira tem para a vida da criança. Mas essa discussão na modernidade vem exatamente para isso que eu chamei a atenção para vocês. Esse contratempo entre o inútil e o caminho para aprender, ok? Continuando, então, na infância contemporânea, né, destaca-se o quê? A tecnologização crescente. Então, a brincadeira hoje, totalmente informatizada, que abarca o brinquedo e as suas configurações na sociedade. Então, a gente tem que tomar muito medo com os extremismos conceituais. Nós, enquanto professores, temos que tomar muito cuidado com o modismo e com os extremismos conceituais, né? Me dá até dor no coração quando eu ouço assim: ai, brincar de balança caixão, brincar de pé na lata, brincar de bola queimada, brincar de subir na árvore, brincar de pular amarelinha. Hoje as crianças não gostam nada disso, não. Isso daí é coisa do passado, isso é coisa da minha avó. Isso aí é coisa do passado, isso é coisa da minha avó, porque a criança foi levada a... Então eu, né, enquanto professor, proporcionei experiências para ela, brincar de balança caixão, pé na lata, brincar de jogos de construções, brincar de jogo de montar, brincar de jogo da memória, brincar de jogo pedagógico, brincar de jogo virtual. E aí, nesse universo de possibilidades, a criança optou pelos jogos virtuais ou eu, enquanto professor, enquanto pai, hoje só proporciono para minha criança jogos virtuais. Aí é muito simples falar que ela só quer jogo virtual. Ela não teve a oportunidade de vivenciar diferentes construções lúdicas. Então, tomem muito cuidado com o modismo e com o conceito único de jogo. A criança escolheu ou a ela não foi dada oportunidade? Na tela ainda nós podemos ver que a psicologia, como um campo do conhecimento que se firma como ciência no início do século XX, né, tenta fundamentar cientificamente o valor de educação outorgado, né, à brincadeira. Então, veja, hoje a psicologia vem colocando, então, a relação, né, indissociada de educar pela brincadeira ou aprender brincando, né? Quando eu falo aprender brincando ou brincar, né, aprendendo, tem objetivo, né? Tem conteúdo. Na escola, eu não posso fazer da escola um grande parque de diversão. Mas, por um outro lado, quando a gente fala na primeira infância, quantas horas a criança passa dentro do Centro de Educação Infantil da sua cidade? 4 horas? Beleza. 6 horas? 8 horas? 10 horas? 12 horas? Que hora essa criança vai brincar? Se num lugar que ela passa a sua primeira infância, de 0 a 5 anos, onde o jogo de faz de conta está extremamente presente no seu desenvolvimento, ela é proibida de brincar de faz de conta, porque é um jogo que é uma brincadeira, que ela não aprende nada. Na perspectiva do professor, o que nós estamos fazendo enquanto professor, que não entendemos o valor da brincadeira. Na tela ainda a gente pode discutir, né? O que Frederic Froebel vem
trazer de contribuição para nós sobre o jogo. Lá em 1782, né, ele viveu então até 1852, Froebel diz que a brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem nesse estágio, que é no estágio da infância, e ao mesmo tempo típica da vida humana enquanto um todo. Quer dizer que a brincadeira está mais presente na vida da criança, no entanto, depois de adulto, a gente não deixa de brincar, né? Veja qual foi a brincadeira mais brincada e cara, né? Nossa, brasileira no meio do ano. Não foi a Copa? Não foi o futebol? Né? Por mais que ele tenha toda uma questão econômica, financeira, política, é um jogo, é um divertimento, né? Então, veja lá, o adulto também brinca de outras brincadeiras, mas também brinca da vida espiritual interna no homem e de todas as coisas. Ela dá alegria. Então, quando a criança brinca, a criança que mais brinca, mais alegre, mais livre, né? Ela é mais contente. Ela tem descanso externo e interno, paz com o mundo. Então, veja que a alegria, o divertimento faz parte do quê? Do processo de humanização, de espiritualização do ser humano. Hoje, eu acho que vocês parem e pensem junto comigo. Nessa sociedade tão capitalista que nós vivemos, né, onde a supervalorização da produtividade, né, da criatividade, as pessoas sentem-se culpadas porque estão se divertindo e não estão trabalhando. Olha que absurdo que nós chegamos. Né? A sociedade capitalismo, a sociedade do consumo fez com que o ser humano tenha sentimento de culpa, né, de estar num cinema num final de semana e não estar em casa corrigindo prova, não estar em casa planejando uma aula. Olha o absurdo que a sociedade fez conosco, sendo que a diversão, o lazer faz parte da nossa saúde física e mental e o nosso processo de humanização. O que estamos fazendo com as nossas crianças? Vamos na tela. Se nós pensamos assim, o que estamos fazendo com as nossas crianças? Então, Froebel ainda diz, a criança que brinca sempre com determinação autoativa, perseverando, esquecendo a sua fadiga física, pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz de altos sacrifícios para a promoção do seu bem e do bem do outro. Como sempre indicamos, o brincar em qualquer tempo não é trivial, é altamente sério. Isso aqui é fundamental e de profunda significação para a criança, né? Então, Froebel, já em 1782, ele falava para a gente que brincadeira é coisa muito séria para a criança. Que quando a criança está brincando, ela não acha que ela está perdendo tempo, ela não está deixando de fazer outras coisas que ela deveria fazer. Brincadeira, quando a criança brinca, para ela é algo extremamente sério e tem profunda significação para o seu processo de desenvolvimento e humanização. Bom, Dewey, né? John Dewey, em 1859, já no século XX, né? Ele vem trazendo contribuições sobre o desenvolvimento da criança e a presença da ludicidade já até meados, né? Metade do século XX. Ele fala: o valor educativo da brincadeira torna-se óbvia na medida em que ensinam as crianças a respeitar o mundo em que vive. Brincando, a criança observa mais atentamente e deste modo fixam na memória em hábitos muito mais do que se ela simplesmente vivesse indiferentemente todo o colorido da vida ao redor. E aí a gente pensa, volta esse pensamento de John Dewey
para a nossa criança do século XXI. Veja bem, brincando, as crianças observam mais atentamente e deste modo fixam na memória, porque brincando ela está o quê? Experienciando, ela está vivenciando, portanto, ela está construindo o quê, gente? Está construindo histórias, está construindo memórias, está construindo hábitos, construindo atitudes, muito mais do que se ela simplesmente vivesse de forma indiferente todo o colorido da vida. E aí, aonde está hoje a maioria das nossas crianças quando elas não estão em sala de aula? O que elas estão fazendo? Elas estão vivendo o quê? Elas estão vendo o colorido do quê? Da tela do computador ou da tela da televisão. Então, a vivência hoje com as pessoas, com a natureza, com o mundo, está sendo deixada para trás. E aí a gente não entende por que as crianças hoje não valorizam a natureza, por que as crianças hoje não respeitam as pessoas, por que as crianças hoje não são inconsequentes. Sabe por quê? Porque no jogo virtual, o vencedor é aquele que mais mata, não aquele que mais salva. Já pensaram nisso? O vencedor é aquele que mais mata. Você passa de uma fase para outra, quanto mais você derrubar, você matar, não quanto mais você salvar. E aí, quando eu dou um tiro, né, num personagem virtual, não traz nenhuma consequência para mim. Ou eu acerto, ou eu erro. Ou ele morre, ou ele vive. Essa é a única relação que eu tenho com a tela do computador. Quando duas crianças estão brincando, e isso é muito comum, de lutinha, né? Tem um que é mais fortinho, outro que é mais magrinho, outro que é maior, outro que é menor, estão lá lutando. Na brincadeira, né? Isso é muito comum, sem querer, um dá um soco mais forte no outro, e o que acontece? A lutinha vira o quê? Briga e choro. Extremamente comum. Quais são as duas consequências? Ou vai começar a chorar porque doeu, ou ele vai ficar muito bravo e vai dar um outro soco na cara do que deu um soco mais forte. Veja, são reações diferentes de uma tela do computador. Qual é a aprendizagem disso? A aprendizagem é que uma que eu não devo bater, outra que eu tenho que saber controlar a minha força em relação ao meu colega, porque senão vai acabar a brincadeira. Terceiro, que toda ação tem uma reação. Então, se eu bato, eu apanho, não é? Isso não acontece no computador, né? No computador não tem reação nenhuma, né? Você mata como você mata uma barata. Então, cuidado o que nós estamos fazendo com as nossas crianças hoje. Na tela, Maria Montessori coloca, então, é uma grande estudiosa, pesquisadora da educação, médica, primeira médica mulher da Europa, que volta o seu olhar para as crianças com necessidades especiais e vê que criança tem o seu tamanho e a sua necessidade, e as coisas têm que ser feitas com criança. Então, Maria Montessori, ela cria, né? Ela tem um papel preponderante no seu trabalho educativo, pois pressupõe a compreensão das coisas a partir delas mesmas, tendo como função estimular e desenvolver na criança um impulso interior que se manifesta no trabalho espontâneo do intelecto. Então, Maria Montessori fala que para a criança desenvolver, né, a sua inteligência, era necessário que fosse criado o quê? Volta, por favor. Criados brinquedos pedagógicos, brinquedos educativos, né? Então, veja, muito desses brinquedos, olha, tabuleiro de formas geométricas, né? Os cubos, os dados, as letras do alfabeto, em dominó de letras e de número. Então, muito desses materiais, eles levam, então, criados por Maria Montessori, ela reconhece nesses materiais o quê? Um papel educativo muito importante. Maria Montessori também cria o quê?
ela criou toda a mobília infantil, então cadeira para criança, mesinha para criança, né? Então, o mobiliário, a cama, o mobiliário infantil também foi criação e pensado por Maria Montessori. John Huizinga já, né? Também contribuiu muito até a metade do século XX, quando ele fala que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. A gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho. Dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência ser diferente da vida cotidiana. Então, aqui tem 3 conceitos importantes. Então, Huizinga diz que a brincadeira é uma ocupação voluntária. A criança gosta de brincar. A criança vai brincar, porque a brincadeira ela é livre. A brincadeira totalmente direcionada, ela vira trabalho, né? Então, que brincadeira eu vou propor para a criança? Só que ela tá, por quê? Porque ela tá dentro de um limite de tempo e de espaço, não é? A criança tem tempo, ela brinca no intervalo. Ela brinca quando chega, ela brinca quando vai embora, ela brinca num determinado espaço de tempo e espaço. No pátio, ela não brinca no banheiro, na sala da diretora, no refeitório. Então, ela tem um tempo e espaço para ser utilizada. Segundo regras livremente consentidas. Você pode brincar disso, mas dessa forma. Mas absolutamente obrigatórias, porque se a gente não cumprir as regras que são consentidas, não tem brincadeira. Dotada de um fim em si mesmo, acompanhada de um sentimento de tensão e de alegria. Então, Huizinga fala que o prazer e a alegria não pode ser sinônimo de brincadeira. Por quê? Porque o jogo ele é tenso. E ele dá alegria para quem ganha, para quem perde não fica alegre. Então, ele não pode ser sinônimo de prazer e de desenvolvimento. E aí a gente vê também o jogo, o desenvolvimento do jogo a partir das contribuições, então, de Piaget, que traz uma grande reflexão, tá? Então, nós podemos ver até aqui, pessoal, até o final, então, até metade do século XVIII, nós vimos a contribuição de todos esses teóricos que estudaram, portanto, né, o desenvolvimento da criança e, portanto, a presença do jogo, né, da brincadeira, dentro desse desenvolvimento. A partir, então, de agora, nós vamos, na aula que vem, né, até o final da nossa aula, na aula que vem e na outra, vermos a contribuição de 2 teóricos que influenciaram muito a organização da educação infantil a partir de 1996, né? Quando a educação infantil deixa de ser assistencialista e torna-se educacional, na compreensão e na formação do professor, que a ludicidade tem que estar presente, então, na organização do nosso trabalho. Mas de que forma que esse lúdico acontece na vida do bebê, na criança de 4 a 5 anos? Então, nós vamos ver contribuições de Piaget e de Vygotsky, ok? Nesse momento na tela, então, nós vamos ver o que Piaget traz, então, o jogo e o desenvolvimento humano, contribuições de Piaget. É importante compreendermos que Piaget, né, ele estudou e apresenta, o que ele apresenta sobre o desenvolvimento humano, pois na sua teoria o jogo é o meio utilizado para explicá-lo. Então, Piaget acredita que é por meio do jogo, né, dessa ação, da brincadeira, da ludicidade do jogo, que ele consegue explicar, então, as fases ou os estágios do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento para ele, humano, é um processo contínuo, tá? Para Piaget, a criança não é bebê,
aí depois é criança, depois é pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Não existe quebras no desenvolvimento da criança, do ser humano. Para ele, a criança nasce bebê e leva para a vida de criança conhecimento do que ele era bebê. Quando ele é adolescente, ele leva conhecimento de quando ele era bebê, de quando ele era criança, adolescente. Então, todas essas fases, elas vão se somando. Então, ela é contínua, em busca de uma forma final, ou melhor, um pensamento operatório formal. Então, se para Piaget a criança começa com um pensamento concreto em que ela precisa pegar uma bola, lamber uma bola, jogar essa bola, cheirar essa bola, ela precisa ter o contato por meio das suas sensações desse objeto para conhecer o seu nome, a sua função e a sua utilização. Isso tudo vai sendo agregado. Então, num momento ela manipula, no outro ela adquire o significado, sentido, o signo da palavra bola. Depois ela joga competitivamente e aí ela vai construindo as regras sociais desse objeto nesse cotidiano. Ok, pessoal? Bom, vamos lá na tela. Para que este desenvolvimento ocorra, alguns fatores são determinantes. Piaget acredita que para a criança poder passar de um estágio para outro, ela precisa ter o quê? Maturação biológica, né? Então, essa maturação biológica nos mostra que, apesar do adulto ter grande influência no desenvolvimento da criança, uma criança não vai nascer andando, não vai nascer falando. Por quê? Porque ela não tem ainda, né, condições físicas, biológicas para que isso aconteça. Ela não está madurecida biologicamente. Então, o desenvolvimento humano é uma somatória entre condições biológicas do corpo, né? Mas a ação possibilita ao indivíduo construir melhores estruturas e esquemas por meio da interação com o meio. Mas também só o desenvolvimento biológico não faz com que o indivíduo compreenda o mundo ao seu entorno. Ele precisa também o quê? Da relação com o outro. Lógico, a gente já viu no começo da aula que o bebê humano, ele nasce totalmente dependente do adulto. Por quê? Porque ele não nasce biologicamente amadurecido. Ele não senta, ele não come, ele não fala, ele não anda, né? Ele não conhece as regras sociais, ele nem sabe o que é mãe, o que é pai, o que é família. Então, ele precisa da interação com o outro, com o meio e com o outro que cuida dele, porque ele não tem condição ainda biológica. Mas mesmo ele tendo as condições biológicas amadurecidas, se ele não tiver a interação com o meio, né, alguém que explique todas as coisas que estão ao seu entorno, ele também não vai aprender tudo. Ele não aprende sozinho. Então, ele precisa da maturação biológica, da interação com o meio, da relação social. O que é essa relação social? É entender que aonde nós vivemos tem direitos e deveres, né? A criança aprende isso um pouco sofrendo, porque ela é egocêntrica. E aí ela vai para a brincadeira, né? As crianças de 3, 4 anos, e aí a professora coloca um pote de lápis de cor no meio da mesinha. O que eles fazem? Eles abraçam o pote e traz o pote para eles. Por quê? Não tem essa relação de troca. Mas isso é porque do desenvolvimento biológico dele. Com o tempo, na relação social com o adulto, ele vai entendendo que não precisa aproximar o pote. O pote tem que ficar no meio porque eu uso o lápis e devolvo, fulano usa e devolve, não vai sumir. Ninguém vai pegar, aquilo é de todos. Então, são o quê? As relações sociais. Na tela ainda, vamos lá ver, olha, então ele precisa ter maturação, ele precisa ter alguém que está ensinando ele precisa compreender as regras sociais, ele precisa ter experiência física e equilibração e desequilibração, que é o desenvolvimento intelectual.
né, que Piaget traz para a gente. Próximo slide. Então, no estágio de desenvolvimento, Piaget diz que ao discutir sobre a epistemologia genética, né, que é a teoria que Piaget usa para explicar como acontece o desenvolvimento intelectual do ser humano, e ele diz que o desenvolvimento intelectual do ser humano passa por 5 estágios, tá? Que ele denominou, então, estágio sensório-motor, ele denominou como estágio pré-operatório, estágio operatório concreto, estágio operatório formal. Vale lembrar que em cada uma destas estruturas estão presentes a assimilação, a acomodação, portanto, a adaptação, tá? Vamos lá, então, entender. Para Piaget, então, o indivíduo, ele tem essa evolução do pensamento sensório-motor, que é as sensações, né, tato, olfato, a gustação, o olfato, tato, audição, visão, mais o motor. Então, a criança interage com o mundo à sua volta, de 0 a 3 anos, por meio do quê? Da audição, visão, pelo olfato, pelo tato. Depois, ela passa a interagir com o meio à sua volta. Volta, por favor. Né? Então, de 4 a 7 anos. Isso. Quando ela começa aprende a falar, usa a imaginação, né? Ela começa a entender o mundo das relações e não mais só o nome dos objetos, mas sim a função de cada objeto na fase pré-operatória. Na operatória concreta, que vai de 7 a 12 anos, ela entra para a escola, aonde ela começa a ter noções mais abstratas, né? O processo de alfabetização, os cálculos matemáticos, e o operatório formal, que é de 12, que é adolescência, pré-adolescência, à vida adulta, né? Que vai com que aqui nessa fase a criança, né, o adolescente, começa a entender as regras sociais, né? Então, construir a sua autonomia moral, ela começa a perceber que as regras impostas nas relações sociais, elas não nascem com o adulto, mas é uma relação de combinado. Então, elas começam a construir o sentido de justiça, né? Defender o direito coletivo, compreender a sua relação no seu espaço social. Tudo isso acontece por quê? Porque a criança é levada a assimilar uma situação nova com aquilo que ela já conhecia. Aí ela adapta, né, a situação antiga, a antiga com a nova, e acomoda. E aí ela aprende, ela acomoda, reorganiza essa aprendizagem e é uma nova estrutura de conhecimento. Bom, tudo isso que eu estou colocando é para dizer o quê? O que tem a ver a teoria de Piaget? Tem a ver porque Piaget traz para a gente a seguinte contribuição para a nossa aula, que nos 5 estágios que a criança passa para se desenvolver intelectualmente, existem 3 grandes jogos classificados por Piaget. Os jogos de exercício, que para ele fazem parte do desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos, que estão dentro da onde? Da fase do sensório motor. Então, na fase sensório-motor, a criança usa os jogos de exercício. Por que jogos de exercício? Exercício, movimento, ação, manipulação. Vocês já viram o bebê ficar pensando? Não, ele pega, ele lambe, ele joga, ele morde, ele gatinha, ele não para. Ele é o quê? Ele é puro exercício.
Aí nós temos o jogo simbólico, que para Piaget começa, vamos colocar, de 4 até 8 anos, que é a fase do quê? Do faz de conta, que a criança representa, que ela é o Batman, que ela é a mamãe, que ela é a professora, que ela usa, então, o imaginário dentro da fase, então, pré-operatória e início da operatória formal, ela utiliza o faz de conta para poder, então, compreender o mundo ao seu entorno e ter as aprendizagens específicas para essa fase. E a última fase, para Piaget, que é o jogo de regras, que vai, então, desde o operatório concreto até operatório formal. Né? Então, vamos lá, de 8 a 12, 13 anos. Por quê? Porque aqui a criança começa a compreender que ela precisa o quê? Participar dos combinados das regras sociais, né? Que as regras é que vão denunciar a sua presença ou não no mundo ao seu entorno. Então, pessoal, nós podemos ver que grandes contribuições, a próxima aula nós vamos ter sobre a teoria, então, de Piaget. Nós vamos ver cada uma das fases, né, do jogo, então, o jogo de exercício, o jogo simbólico, o jogo de regra, e aí, então, para poder compreender qual o meu papel enquanto professor da educação infantil, em cada fase que essa criança que está dentro da minha sala pertence. Então, quais as mediações, quais os brinquedos, quais os jogos eu posso promover para que essa criança, então, enquanto bebê, enquanto criança até os 5 anos, possa aproveitar nesse contexto da escola, né, de educação infantil, experiências significativas que vão contribuir com o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Ufa! Acho que chegamos ao final da nossa aula, né? O que eu tinha, então, objetivado, pensado para essa nossa primeira aula é realmente compreender, né, quando surge, por que as crianças brincam, então, por que o ser humano brinca, né? Quando ele brinca, quais as necessidades que ele tem de brincar, quando a humanidade, então, começa a compreender que a brincadeira faz parte de uma fase do desenvolvimento do ser humano, que é a infância, mas que enquanto adulto nós também brincamos, mas a presença é mais da brincadeira na infância, do trabalho na vida adulta. Também compreendemos quais contribuições de Freud, Montessori, de Crowley, Dewey, então teóricos que a partir do século XVIII vêm contribuindo para entender a aprendizagem e desenvolvimento da criança e a ludicidade, e Piaget trazendo, então, como um início para a nossa construção para a próxima aula, ok? Uma ótima semana para vocês e a gente se encontra na próxima aula.